Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou o host do nosso videocast, o ACXcast, da comunidade Amigos CX. É o nosso videocast aqui e eu tô com uma presença super especial hoje com a Mariana Lima, a nossa especialista e gerente de marketing e relacionamento na construtora Tenda. Ela vai contar um pouquinho mais como que funciona a experiência do cliente lá com a gente. Muito bem-vinda, Mari. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Cris, pelo convite. É um prazer participar deste programa que eu super admiro, acompanho, gosto de assistir todos. Então, eu espero que o bate-papo sirva aí de inspiração para quem estiver nos assistindo. Pô, legal, Mari. Mari, fala pra gente um pouquinho quem que é a construtora Tenda. Você estava falando um pouquinho antes, eu não sabia, tem mais 50 anos de história, é isso, né? Isso, a Tenda, ela tem mais de 50 anos. Ela é uma construtora de Minas. Era de uma empresa familiar. E aí, ao longo dos anos, foi profissionalizando. Chegou uma época que ela foi adquirida pela Gafisa, que é uma outra construtora bem renomada aqui em São Paulo. Depois, essas duas empresas se separaram e a Tenda agora ela tem toda uma jornada única e proprietária. A Tenda, ela é uma construtora 100% focada em habitação popular. O que que isso significa? Os nossos empreendimentos, eles estão enquadrados no Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo que facilita a compra da primeira moradia para aquela classe que tem mais dificuldades de obter. O nosso posicionamento, né, o nosso propósito é oferecer moradia para quem não consegue, né? Tanto é que a gente tem ali um mantra que nós queremos que todo mundo conquiste o seu lugar no mundo. Então, isso é muito forte para a empresa e o nosso posicionamento é ser o low cost provider. Então, o que que isso também significa? Que dentre os nossos concorrentes, nós somos a mais acessível. Realmente, aquela pessoa que não conseguiu comprar em uma outra construtora, que acha que não consegue ter uma moradia própria, procurando a Tenda, essa pessoa tem grandes chances de conseguir. Pô, que legal. Muito, muito bacana. Eu gostei muito do propósito de vocês, da missão de vocês aí, bem legal. Mas conta pra gente como você chegou lá. Porque você tem todo um background aí de carreira, né? Eu queria entender, até pro pessoal, né? Entender se você já começou com a experiência do cliente ou não, foi migrações diárias, como que foi? A história é engraçada. Vamos lá. A minha carreira é toda em marketing. Eu Tá. tive a sorte de logo no meu primeiro semestre de faculdade, eu já trabalhava, né? Comecei a trabalhar muito cedo em call center. Logo no meu primeiro semestre, eu recebi uma oportunidade de ir para a área de marketing desse call center. E desde então fiquei na área de marketing. eh, Me apaixonei por isso, falei, poxa, realmente é isso que eu quero fazer. E você fazia faculdade de? Administração com habilitação em marketing. Aham. Então, realmente, eu já estava muito direcionada para isso. Legal. E no mercado imobiliário, eu estou desde 2010, eu passei por 3 construtoras. Em 2017, eu vim para a Tenda na cadeira de marketing. Uhum. E estava lá, né, entrei como coordenadora, fui promovida para gerente, desenvolvi vários projetos legais. E eu sempre tive uma veia de marketing, muito marketing institucional, branding. Então, sempre tentando trazer o cliente como protagonista. Uhum. E acho que isso foi importante para que a migração acontecesse. Lá em 2021, avisei para o meu diretor que eu estava grávida, ele super apoiou. No nosso segundo one-on-one, depois de eu contar a novidade, ele falou: Moxa, Mari, eu acho que você já tem muito tempo na área de marketing, você já implementou do zero uma in-house, poxa, já tem 2 anos que você está nessa cadeira, que tal fazer um job rotation? Aham. Achei ótima ideia, Legal. mas fui embora para casa desesperada. É. No mês seguinte, ele me faz o convite formal de assumir a área de relacionamento da Tenda. Lá em 2021 foi quando a gente relançou os pilares da nossa cultura e nesse relançamento o pilar cliente se tornou o primeiro pilar da cultura da Tenda. Uhum. Então, era já uma área mais estratégica e ao mesmo tempo uma área muito
com desafios muito novos. Então, eu saí de licença maternidade já sabendo que eu voltaria para esse desafio. Enquanto eu estava amamentando, eu estava escutando um podcast, lendo um livro, assistindo algum vídeo para eu me inteirar mais do assunto. E voltei em agosto de 2022, já nessa gerência, e desde então eu estou nesse desafio maravilhoso que é cuidar melhor dos nossos clientes. Foi legal você compartilhar esses desafios, né? Porque muitas vezes a gente compartilha as conquistas e tal, mas o desafio que eu acho que é o desafio de várias pessoas que estão tentando implementar um programa ou atividades relacionadas à experiência do cliente, né? Mais focadas nisso. Porque a gente vê que o pessoal busca, assim como você buscou, né? Em livros, em podcasts, em eventos e tudo mais. E a comunidade Amigos CX, o nosso princípio é justamente fazer isso, né? Fornecer esse acesso a conteúdos, a conexões. Mas explica pra gente aqui como que foi esse processo, porque uma coisa que a gente vê num livro, uma coisa que a gente vê no podcast, mas a gente sempre vai ter o desafio de aterrizar isso para o nosso contexto, né? E é muito legal você ter falado da questão do pilar, dentro da parte da cultura, ter o pilar do cliente, porque isso já mostra o nível de conscientização interna que a empresa tem em relação à experiência do cliente. Mas quando a gente fala de implementar na prática, na ponta, tem os seus desafios. Conta um pouquinho pra gente como que isso é aplicado lá hoje. Tá bom. Ainda em 2021, quando eu ainda não estava na área, mas o pilar cliente se tornou relevante na companhia, a primeira coisa que fizeram foi uma pesquisa. A Tá, gente não tinha nenhum tipo de métrica de CX, métrica de satisfação. Então, contratamos uma empresa terceira para fazer o mapeamento, não da persona, de cliente, nada, mas tá, para saber o nível de satisfação dos clientes. tá. E foi um banho de água fria, porque os nossos clientes estavam extremamente insatisfeitos e ninguém tinha muita noção disso, porque não tinha métrica, Sim, né? Ninguém acompanhava. Então, ainda nesse período da antiga gestão, né? Antes de eu voltar de licença, o ponto inicial foi criar o NPS dentro da companhia como uma métrica de clientes. tá. E aí, ali foi a base de tudo. Então, trouxemos um coordenador de mercado que veio de uma empresa muito boa em CX, que é a Azul. Uhum, Esse coordenador, que inclusive está conosco até hoje, é de inteligência de clientes. Então, a gente começou a estruturar nesse primeiro momento em quais momentos da jornada a gente teria o NPS e como a gente repassaria isso para a companhia para que as pessoas começassem a entender o porquê era importante cuidar do cliente. Mas isso estava longe de ser o suficiente. Então, ao longo do tempo, a gente foi trazendo mais robustez para esses dados. Eu acho que o grande diferencial, onde a gente conseguiu avançar mais, foi mostrar o NPS correlacionado com métricas operacionais. Aí a gente começou a ganhar o isso jogo. é E aí, fenomenal. alguns exemplos. Quando a gente fala da compra de um imóvel, a jornada de compra é muito extensa. Uhum, É uma compra que o cliente faz na planta, tem 2 anos de obra, depois que ele vai morar no apartamento, e depois que ele está no apartamento, que de fato ele consome o que ele comprou. uhum, E o que a gente começou a perceber? Que tinham aspectos, métricas internas que mexiam o ponteiro do NPS. Então, se a gente entregava a obra dentro do prazo, era bom. Se eu entregava após o prazo, meu NPS caía. A qualidade do apartamento no momento vistoria era extremamente impactante para o NPS. uhum. Se eu cumpria o prazo de atender via assistência técnica também. Então, a gente começou a cruzar esses indicadores para a companhia ter mais claro o que deveria ser feito, aquela história do básico bem feito. A gente Uhum, começou por aí. O legal. que é esse básico bem feito que vai agregar valor para o nosso cliente? E nisso a gente conseguiu começar a ter sócios nessa jornada. A gente começou essa aproximação com o time de assistência técnica,
que depois que o cliente mora, ele não quer ter um problema no apartamento dele, então essa é uma área extremamente estratégica dentro da nossa jornada de respeito ao cliente. A gente se aproximou muito do time de operações, que é quem de fato constrói o apartamento, Sim. para que eles entendam que ali o trabalho deles reflete na vida daquela família. Aquela família vai criar um lar naquele apartamento. Então, várias iniciativas foram tomando corpo, mas a base de tudo foi ter métricas claras correlacionadas ao negócio. Eu acho que isso, eu costumo dizer que isso é o santo grau para você até tracionar as coisas internamente, né? Porque você não é questão de apontar dedos, não é isso. É a gente, todo mundo tá numa mesma cultura para avançar ali, entregar uma boa experiência, né? No final das contas. Mas um ponto legal, Cris, que você comentou de apontar dedo, no início a nossa área era considerada como a área chata, Eu que imagino. só sabia falar que a outra área não estava fazendo o seu trabalho direito. Aí outro passo importante foi começar a usar a voz do cliente. Legal. Aí não era mais a minha área que falava. Então a gente criou fóruns, principalmente com a diretoria, um desses a gente chama de período do cliente, de 2 antes era de 2 em 2 meses, agora a gente está numa maturidade maior, que dá para dar 3 em 3 meses. A diretoria, ela vai viver uma etapa da jornada. Então, a diretoria vai, por exemplo, acompanhar uma vistoria com o cliente, vai escutar as ligações da central, vai ver uma renegociação de débito. E aí deixa de ser a nossa área falando, mas sim aquela alta liderança sentindo na pele do cliente os problemas que muitas vezes são questões operacionais de burocracia. Então, isso também foi muito importante para tirar da nossa área esse peso e passar a mostrar, não, a gente só representa a voz do cliente. E aí as ferramentas também são importantes, porque agora mesmo a gente trocou a ferramenta do NPS Uhum. e o cliente pode responder a pergunta definitiva e deixar o feedback em áudio. E Uhum. a gente agora usa esse áudio nos nossos comitês com a diretoria. Fenomenal. Fenomenal. É o cliente falando, não Exato. tem dúvida. Então, esses Exatamente. passos também foram importantes. Isso é muito legal. É, lá na consultoria, a gente tem uma etapa que a gente considera que a gente chama de percepções e dores. Que aí, no projeto consultivo, você precisa entender um pouco mais de como que é a vida do cliente do seu cliente, né? E aí não é a percepção dos consultores, do time, ou a percepção meio enviesada da empresa, é a percepção do cliente ali. E eu cito essa etapa porque é uma etapa que, cara, brilha os olhos e traz uma visão da realidade, uma clareza da realidade muito grande, porque é isso que você falou, se você escuta o áudio do teu cliente falando e reclamando, é aquela questão, o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem as suas razões. Então cabe à empresa compreender, né, aquele cenário. E que legal que vocês estão fazendo isso. Assim, a gente acompanha várias empresas no mercado e dá para ver que vocês estão com um nível de maturidade bem interessante lá em relação à cultura, em relação a trazer isso. Hoje são quantos profissionais que atuam no Tenda? Colaboradores? Então, a tenda ela tem 5.000, mais ou menos 5.000 Bastante colaboradores. gente. Porque a gente tem um diferencial que as nossas obras são feitas por colaboradores tenda. A gente não é uma construtora que contrata uma empreiteira para construir. Tá. Então, eu tenho um time de obras muito robusto. Quando a gente fala do time do escritório, é mais ou menos umas 1.500 pessoas. Mas isso traz uma complexidade, Sim. porque olha que engraçado não, mas olha que complexo. Aham. Quem vende um tenda não é uma pessoa da tenda. Normalmente, quem faz a venda de um apartamento é uma imobiliária. Tá. Então, é uma pessoa que não está ali hoje ainda no nosso ecossistema. Quando esse cliente ele vai morar no apartamento e ele precisa de uma assistência técnica, porque, por exemplo, teve uma infiltração,
quem vai tratar essa infiltração também não é uma pessoa da tenda. Tá. Então, a gente tem um ecossistema muito robusto e muito complexo. Para esses stakeholders externos, a gente ainda não consegue atuar, e é uma realidade. Sim, Porque, primeiro, eu preciso atuar no que está dentro de casa, que já exatamente. são 5.000 pessoas de estados diferentes, de cidades diferentes. Algumas dessas pessoas, como o time de obras, eles estão na obra. Eles não assistem podcast, Uhum, infelizmente. Mas isso nem foi iniciativa da nossa área, foi de gente de gestão. Agora tem uma rádio na obra, legal. que são formas inovadoras, diferentes, de fazer com que aquele público interaja com as iniciativas da empresa. Pô, que Mas legal. é desafiador. Eu imagino. E falando de desafios, quais os outros desafios aí que você falou? Que é um ecossistema pujante, né? Que aí você tem tanto os colaboradores, mas vocês têm os atores parceiros ali para venda, para assistência e tudo mais. Mas quando a gente fala de implementar as estratégias de experiência do cliente, quais os desafios que você viu e vê aí para aterrissar no dia a dia? Acho que um deles é a parte de ganhar sócios, então, Internos. sócios internos. Eu falo todos os dias para o meu time: a gente não faz nada sozinho, mas a gente tem um poder de influência muito grande. Então, esse é um grande desafio. Como eu faço que as outras lideranças da companhia estejam compradas com o tema? Que pelo menos essa liderança saiba que não pode entrar numa reunião, que tem que tomar alguma decisão sem pensar se aquilo vai ou não impactar o nosso cliente. Uhum. Então, dentro de casa, esse é o nosso maior desafio. Agora, pensando na parte 100% focada no cliente, é a nossa comunicação. Tá, Porque, de novo, comprar um imóvel não é trivial. sim. Para quem nunca comprou, é muito mais difícil. Então, também é uma responsabilidade da nossa área entender onde são as principais fricções, quais são os momentos da jornada que o cliente tem mais dúvida e atuar. Então, Uhum. esse ano a gente fez um trabalho muito legal, até com o apoio de uma consultoria, de definir quais seriam os pilares de experiência do cliente na tenda. Legal. E um desses pilares é o de educação. A gente tem que educar o cliente a saber comprar e a saber morar em condomínio para que isso não gere uma insatisfação nele. Então, esse também é um grande desafio que a gente tem pela frente. É, pô, interessante. E hoje, como é composto o time lá, de marketing e relacionamento? Tá. A minha gerência, ela tá composta em 74 pessoas. Tá, São 8 coordenações. E aí, por exemplo, eu tenho uma coordenação de central de relacionamento, porque fica comigo. tá. Temos a coordenação de inteligência de clientes, que cuida de todas as métricas de CX. Uhum. Agora a gente tem uma coordenação específica de CX, que assim, o grande objetivo é cultura. Sim. É trazer essas pessoas, né, tanto liderança quanto demais cargos, para essa visão de clientes. A gente tem uma coordenação que cuida especificamente das operações regionais. Imagina que eu ainda tenho um cliente que é muito dependente de ir presencialmente falar com alguém. Sim. Então eu tenho pessoas em todas as regiões porque o cliente quer tomar um cafezinho, Uhum. ele quer tirar uma dúvida. Ah, mas Mari, ele pode tirar uma dúvida por telefone, pelo aplicativo? Pode, mas o cliente gosta. E a gente não quer perder isso. Porque a gente entende que nós estamos falando de uma das compras mais importantes. Se Um não há fator mais, né? ou a mais. Porque hoje eu vi um ranking que falam que a casa, né, é o sonho, né? Como é um sonho, que todo mundo quer ter uma casa, ou a grande maioria das pessoas querem ter. E o segundo, carro. Às vezes isso se inverte, né? Sim, Mas, e aí é interessante, porque quando você fala a casa, a gente está falando do sonho mesmo da pessoa, né? E que tem um impacto muito grande aí nessa muito jornada, grande. né? Então a gente não quer perder também essa relação humana. Sim. Tanto é que ao longo desses
2 anos, a gente vem aumentando o time das regionais, porque nós entendemos que é extremamente estratégico e relevante para a satisfação do nosso cliente nós estarmos presencialmente mais próximos. Legal, legal. E hoje vocês têm uma atuação Brasil, ou como que é? É Brasil, a gente está presente em 9 regiões. Tá, Geralmente a gente vai para as grandes capitais, porque o nosso método construtivo, ele exige uma quantidade mínima de apartamentos por ano em cada região, que eu tá. trabalho como se fosse uma fábrica. Uhum, Terminei uma obra, como meus funcionários são CLT, eles têm que sair de uma obra e vamos ir irem pra para outra outra. próxima. Então a Entendi. gente está nas principais regiões metropolitanas. Pô, legal. Você citou aqui a questão do desafio, essa questão de ter sócios internos para tracionar. E você falou da coordenação que vem trabalhando essa cultura. Quais são os pontos que vocês utilizam, as ações, atividades que vocês têm feito, que têm gerado um resultado positivo em relação a esse fortalecimento de cultura, do cliente dentro da tenda? A gente tem alguns rituais e algumas iniciativas que já demonstraram que deram certo. Tá, Uma delas é um programa chamado De Olho no Cliente. Esse programa, ele reconhece iniciativas do dia a dia dos nossos colaboradores em prol dos nossos clientes. Como a gente tem um mantra que o mais importante é fazer o básico bem feito, a uhum, gente tem que valorizar as questões do dia a dia. Então, recentemente, a gente reconheceu uma colaboradora que criou um novo relatório que dá visibilidade para o time de vendas da qualidade daquela venda. que legal. E isso, para a gente, é sensacional. Porque aí o time de vendas não vai ser só reconhecido pelo volume, mas sim pela qualidade. Uhum, E o mais bacana desse programa, que assim, eu sou uma colaboradora, eu posso me indicar e indicar você. sim, Todas as indicações, sem filtro, vão para o nosso CEO. Então, dá uma visibilidade muito grande. Ele é o nosso grande padrinho do tema de centralidade no cliente. Ele vai ler todas as iniciativas. É lógico que a gente faz ali depois que a gente manda para ele uma curadoria do que faz sentido, do que está saindo um pouco ali do objetivo do programa, sai do e-mail dele o reconhecimento daquelas pessoas. Todo mundo ganha um kit, todos os reconhecidos, e no final do semestre, as melhores iniciativas têm um almoço com o nosso CEO. que legal. A gente teve um último almoço em agosto, foi um gerente de obra e uma analista do time de vendas almoçar com o presidente da empresa. E assim, isso é muito forte. Isso deu muito certo na tenda. Então, acho que esse programa, ele é um programa muito importante. A gente também faz a Semana do Cliente todos os anos. Esse ano, eu tenho muito orgulho de falar que foi a nossa melhor Semana do Eu Cliente. acompanhei nas redes sociais ali. Deu muito Que certo. legal. E por que que eu acho que dessa vez deu muito certo? A gente saiu só das palestras. Sim, As outras era muito assim, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Dessa vez, a gente trouxe questões mais práticas. Então, nós levamos grupos de colaboradores para visitarem as que obras, legal. para conversarem com o cliente. Então, foi muito Mais mão na bacana, massa, né? mais mão na massa. E a gente percebeu que deu certo, tanto pelos feedbacks e também pelo volume de colaboradores que começaram a nos procurar para falar: nossa, depois da semana do cliente eu tive uma ideia, eu consegui fazer isso na minha área. E aí as interações começaram a ser mais fluidas e tentando tirar os silos que acabam acontecendo. Pô, que Então, essa legal. também é uma iniciativa muito voltada ali para a cultura, que está nessa área de CX, que tem dado resultado. É muito legal você trazer isso, porque quando a gente fala da questão de fortalecimento de cultura, eu geralmente tenho a visualização dos 3 estágios de aprendizagem, que basicamente a pessoa, num primeiro momento, a pessoa, a empresa, né? Num primeiro momento, ela tem que absorver mesmo. Então,
tem que absorver conteúdo, né? Então tem que dar palestra, tem que trazer referências no mercado e tal. Num segundo momento, é mais mão na massa. Então vamos colocar a mão na massa. E no terceiro, até para continuar esse ciclo, as pessoas que colocaram a mão na massa, elas darem a experiência, um tom de experiência, né? Que legal, Do boa ideia. como que foi a experiência, como ele agora ele vê a diferença do que era antes e como ele tem a percepção da entrega relacionada ali com a experiência do cliente. Então, isso vai fortalecendo cada vez mais a cultura. Muito legal ver que vocês estão nessa jornada. Fala pra gente agora, porque uma das coisas que a gente recebe muito na comunidade, pessoas com dúvidas de tecnologias. Puta, mas quais são as tecnologias que eu utilizo para o meu negócio? Vamos fazer um benchmark para a gente trocar figurinha aqui e tal. E eu queria entender de vocês quais são as ferramentas ou tecnologias que vocês utilizam ali para medir a satisfação do cliente e o que que deu certo, o que que não deu, o que que tá dando. Fala um pouquinho pra gente. Cris, eu parto do pressuposto que não dá para a tecnologia ser desculpa para a gente não cuidar do cliente. Boa. É lógico que a tecnologia ela vem para facilitar o trabalho e para potencializar. Mas assim, eu vou dar o nosso exemplo. A gente, logo no início dessa jornada, a gente contratou uma plataforma para fazer o envio das pesquisas de NPS. Tá. Então, né, a gente não fez caseiro. Mas hoje a gente tem muitos relatórios no Power BI criados internamente para integrar, porque só o NPS também não adianta. Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente não tem um CRM integrado. A gente hoje não é o Minichannel, Uhum. mas não é por isso Que que você eu vai deixar não de que eu fazer. vou deixar de fazer. Mas Sim. assim, é lógico que as ferramentas ajudam. A gente esse ano focou muito nisso, tanto é que nós trocamos de ferramenta para conseguir dar uma incrementada ali nas nossas análises. Nós estamos namorando uma ferramenta para nossa central de atendimento, para Legal. que a gente consiga ser mais ágil e oferecer um atendimento mais personalizado para o nosso cliente. Eu vejo muito valor nas tecnologias de monitoria de qualidade para reduzir o trabalho do humano. A gente tem um time de fechamento de loop. Antes, eles faziam tudo no Excel. Uhum. Agora, com essa ferramenta nova, a classificação já é toda automática. O humano só entra no circuito para realmente falar com o cliente. Tá. Então, eu parto muito dessa base que a tecnologia ela tá aí para isso, para facilitar, esse trabalho do time que já tem aqui dentro. Recentemente, a gente também, contratou a gente fez um mapeamento de persona e de jornada, então a gente está com uma plataforma Tá. que faz todo esse acompanhamento e gestão ali das personas e quais são as iniciativas que a gente tem que tratar para cada uma delas. Isso também foi um avanço. Então, aos pouquinhos, a gente vai incrementando. A tecnologia ela habilita, né? Ela até habilita a escala, né? Isso Das aí. coisas. Mas não quer dizer que a gente precisa ficar refém ou não fazer porque não tem, né? Eu acho que até para dar tração às coisas de maneira correta e até uma questão do mercado, né? O mercado muitas vezes contrata primeiro a solução para fazer as ações. E na realidade não é bem assim, né? Você tem que entender muito o contexto ali, né, do cenário, e aí, por necessidade, você vai encaixando as soluções ali para você ganhar mais velocidade, É. otimização, entre outras coisas, né? Não, falou tudo. Eu até brinco com o time, não adianta ter uma Ferrari se a gente sabe dirigir um Fusca. Exato. E ao longo da minha carreira, eu já errei muito nisso. Sim. No meu antigo time, poxa, quero contratar a melhor ferramenta de gestão de projetos para agência. A gente não usava nem 30% do que tinha para oferecer. Sim. Então, eu acho que essa maturidade também é importante. Ter uma ferramenta muito boa, mas os processos não estão maduros o suficiente, não tem um time aí preparado para usar, Não não adianta. adianta. Com isso desperdiçado, né? Não, legal.
E hoje, você explica um pouquinho mais, você falou da plataforma, mas, e falou do fechamento de looping e tal, mas hoje como vocês coletam o feedback dos clientes e como esse feedback é utilizado para aprimorar o processo? Só para a gente deixar um pouco mais Mais claro. Tá claro bom. aqui. Hoje a gente manda a pesquisa NPS em algumas etapas da jornada. Então, quando o cliente assina o contrato, ele recebe uma pesquisa. Tá, Quando ele faz a vistoria do imóvel, ele também recebe uma pesquisa. 3 meses após a entrega das chaves, 6 meses após a entrega das chaves, e toda vez que ele precisa da nossa assistência técnica, ele também recebe. recebe. Tudo isso já é automatizado pela plataforma. Então, a gente envia primeiro por e-mail. Se o cliente não respondeu por e-mail, a gente faz um repique por WhatsApp. Legal. Usar o WhatsApp aumentou absurdamente a nossa Imagino, taxa de respostas. Ah, Mari, mas o WhatsApp custa. Gente, assim, é um investimento, com porque certeza. você passa a ser muito mais assertivo, principalmente no seu discurso com as outras áreas. Porque no início a gente escutava, tá bom, mas o NPS de fato é seguro? Qual que é o percentual de clientes que estão respondendo? Agora a gente não fala mais disso na tenda. Uhum, A gente tem um percentual de resposta que nos dá a segurança de falar, é essa a realidade. uhum. Então, valeu a pena a gente ter feito essa inclusão Do WhatsApp. do WhatsApp. A gente tem o NPS como meta corporativa. Eu sei que é super controverso, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Pra gente foi importante. Uhum, Imagina que a tenda tem mais de 50 anos, ela não tinha foco no cliente, os nossas preocupações eram outras, então ter uma métrica né, de clientes no scorecard foi uma sinalização de que a empresa estava mudando. sim. E aí, desde então, a gente tem o NPS dentro das metas corporativas. Não temos nenhuma intenção de mudar. Por isso, porque a gente acha que tem uma simbologia por trás que é importante. É, Nós temos reuniões de retroalimentação com as principais áreas. Tá. Então, a gente coleta o NPS, faz o cruzamento com as principais métricas operacionais daquela área e a gente se reúne uma vez por mês com essas áreas para apresentar as dores e, consequentemente, as oportunidades. E com isso, a gente consegue evoluir em questões que talvez, se não tivesse esse mapeamento, não conseguiríamos. Por exemplo, os nossos clientes reclamavam do nosso parquinho. Uhum, Não gostavam, e aí isso aparecia frequentemente ali nos comentários. A gente, nessas reuniões de retroalimentação com a área de produto, mencionamos esse problema. Eles revisitaram os projetos, conseguiram uma solução nova do parquinho. Os novos empreendimentos já vêm com um parquinho diferente, que e legal. nesses a gente já não percebe mais reclamação. Olha que legal. Então, é muito nítido que a gente consegue, com as estratégias de clientes, de escutar o cliente, trabalhar internamente para que essa experiência dele seja mais fluida. Pô, muito legal isso. Até porque você consegue priorizar, né? Porque às vezes tem um roadmap, uma lista de coisas que precisam ser feitas ali, e muitas das vezes a gente vai com a nossa percepção, né? Ah, vamos tocar isso e tal. Só que a partir do momento que você traz a voz do cliente para o game, fica muito mais fluido, e, né, dá até uma sensação de prazer, assim, né? Ah, estamos entregando isso porque o nosso cliente, os nossos clientes colocaram como uma das prioridades. Exato. Pô, que legal, bem interessante. E hoje existe uma estratégia específica, de experiência do cliente para a construtora tenda? Existe, isso é algo muito novo para a gente, estava mapeado para ser feito esse ano e a Tá, gente, a gente vai lançar em breve o nosso programa de centralidade no que cliente. legal. E eu acho que se bobear, quando as pessoas estiverem assistindo, a gente Ah, já vai ter lançado, legal. porque a gente lança na semana que vem. Então, nesse programa de centralidade no cliente, a gente
identificou quais eram esses pilares, Tá. para através desses pilares ficar mais fácil de identificar as prioridades e o que vai ser feito. Eu até dei o exemplo do lado de educacional. Uhum. Então, um desses pilares é o pilar de educação. Então, tudo que a gente for fazer de experiência do cliente, de melhoria na jornada dele, em tese deveria estar ancorado nisso. Uhum. Outro pilar nosso, que esse fazia muito sentido estar na nossa estratégia, é viver o sonho do cliente. Porque a gente está falando da casa própria. Exato. Para quem não tem, não é eu e você que a gente, né, já tem a nossa casa e provavelmente se a gente for comprar de novo vai ser um upgrade. Não, eu tô falando de uma pessoa que ou mora de aluguel, ou mora de favor, ou mora com os pais, com a família, sei lá. Vai ser a primeira vez que ela vai ter um lugar para chamar de seu. Então, dentro dessa estratégia de experiência, tem esse pilar. A gente tem que viver o sonho do nosso cliente e comemorar junto com o nosso cliente. E Legal. além disso, tem o pilar de agilidade. Hoje em dia, um cliente da tenda não vai comparar a tenda com uma outra construtora, vai comparar com inúmeras empresas que já oferecem um atendimento 24/7, totalmente personalizado, rápido. E aí, a gente não pode ficar para trás. Então, a gente também trouxe esse pilar para conseguir fazer com que o cliente, a gente seja resolutivo e ágil. Então, temos, tá saindo do forno e as expectativas são muito boas, mas aí vem aquele desafio, é saber como tirar isso do papel para que toda a companhia entendam que a partir de agora é um avanço nessa estratégia e agora vai estar mais claro o que cada líder deveria pensar ao falar de cliente. E é legal isso porque dá um direcionamento muito muito claro para cada um dos líderes em cada uma das áreas, né? Porque o que que eu vejo, né? Que a partir do momento que tem esse trabalho feito, é, as pessoas que estão ali naquelas áreas, sei lá, o líder do jurídico ali, né? Ele pensa no jurídico, mas ele vai trazer o mindset de centralidade ali e falar, pô, como eu posso colocar esses pilares em prática aqui, né? Eu acompanhei alguma entrevista, um podcast também que falava sobre isso, que uma das dores é no processo de contrato, né? Por quê? Porque a pessoa lá, o incorporador, né, vende o lugar, um sonho e tal. Aí quando chega no contrato é a visão da realidade nua e crua do que vai ser entregue ali. E não tem nenhuma parte marqueteira ali, é o que realmente vai acontecer. E no caso específico que eu estava vendo, o pessoal era muito assim, muito ríspido no contrato. Então o contrato ficava uma leitura pesada, né? E assim, a gente sabe que tem formas da gente colocar a mesma informação, mas de uma forma um pouco mais leve, né? E olha só a mudança no tom, né, que eles fizeram, já teve um retorno muito positivo pelos novos clientes, tal. Então, eu vejo que a gente, os especialistas, né, que trabalham com experiência do cliente, tem esse desafio de difundir as melhores práticas dentro da cultura da organização e fazer exatamente isso que vocês estão fazendo, que é dar, de certa forma, autonomia para as lideranças atuarem, né, de uma maneira legal, com essa consciência de, pô, como eu posso melhorar aqui a minha área, o meu dia a dia, impactar melhor a vida do cliente ali. Muito legal. E você acredita que a experiência do cliente hoje é encarada como um diferencial competitivo dentro da organização? Hoje eu entendo que sim, Tá. isso levou um tempo para acontecer, mas hoje está muito claro na companhia que a experiência do cliente ela é fundamental para a saúde financeira da empresa Tá. e para a empresa se manter no mercado por mais tempo. Um dado interessante é que 30% das vendas da empresa vem de indicação. Uhum. É uma venda mais barata, mais rápida
e se o cliente não estiver satisfeito, ele não vai indicar. Com Então, certeza. hoje já é um percentual extremamente relevante e imagina o quão pode ser à medida que a gente evolui nas nossas estratégias. Então, hoje em dia a companhia inteira tem isso muito drivado e, de novo, o nosso propósito, ele fala muito, e ele é o que nos guia. Se eu quero, que todo mundo tenha o seu lugar no mundo, não dá para não pensar em cliente. Uhum. Então, É, acho que hoje em dia está bem endereçado. e como hoje a equipe ela é treinada para essa experiência, para gerar essa experiência, porque a gente tem tanto o time ali, né, que teu time mais focado em relacionamento, experiência do cliente, mas tem as outras áreas ali, né? Como vocês tracionam isso ou como vocês planejam tracionar? Hoje em dia, todo colaborador, quando entra, ele passa por um onboarding de gente de gestão Tá, e no primeiro dia é um banho de loja das personas tenda. que Então, legal. já no primeiro dia, ele fica imerso a entender mais quem é o nosso cliente, como ele chega até a tenda, quais são os anseios dele e por que que é tão importante o nosso trabalho, que de fato a gente consegue transformar vidas. O onboarding é suficiente? Não, não é. Então tem muita coisa que a gente ainda deve fazer, mas o que que já é feito? Então é um onboarding, a gente tem a semana do cliente, periodicamente a gente faz lives para colocar o tema cliente em pauta, inclusive chamando convidados externos Que para legal. também dar uma oxigenada para o nosso time saber o que outras empresas estão fazendo e tentar se inspirar em relação a isso. A gente cria alguns conteúdos, né? Recentemente a gente lançou o nosso podcast interno que chama Pode Entrar, que a gente conta com a participação só dos nossos analistas, então Legal. nenhuma liderança é convidada para gravar. São os analistas contando do dia a dia e como é a vida deles ali atendendo os clientes. E a nossa ideia com esse podcast é fazer com que as outras áreas valorizem mais o time que está na ponta, o time que está em contato com o cliente, tenha visibilidade das iniciativas que são feitas. Que legal. Porque essa é uma dor. Como é uma empresa muito grande, como que todo mundo fica sabendo das coisas que a gente tem feito em clientes, né? Pelo cliente. Então, o podcast é uma dessas iniciativas. A gente tem uma rádio na obra que fala de vários temas, mas na medida que a gente consegue também colocar o pilar cliente, a gente coloca. Temos uma newsletter que sai todo mês e aí tem de tudo, né? O NPS é sempre marca presente, então todo mês a gente manda uma atualização do nosso NPS, a gente fala dos eventos de entrega de chaves, a gente entrevista alguém, quando a gente tem algum evento, também vai para esse material para tentar difundir melhor. Para o ano que vem, a gente gostaria muito de ter um programa de embaixadores. A gente quer de verdade tirar esse projeto do papel. Eu acho que a gente não estava preparado para fazer isso ainda, mas eu acredito que no ano que vem vai ser uma iniciativa importante. Legal. E essas mesmas iniciativas que a gente tem com a diretoria, como por exemplo o período do cliente que eu comentei, a gente quer descer para o nível gerencial. Então, com que os gerentes também tenham contato na ponta. Hoje a gente tem mais de 80 gerentes. Também é algo que está planejado para o ano que vem. E a gente tem interesse em fazer 2 workshops, um com a diretoria e um com a gerência, para também dar mais ferramentas de como eles usam e colocam o cliente dentro das discussões do dia a dia. Então, por enquanto, são essas iniciativas mapeadas. Pô, e bem legal, isso demonstra a maturidade da jornada de vocês, né, na questão do programa, porque tem aquele primeiro período ali, quando a gente fala, quando você falou até dos workshops ali, para as lideranças executivas e táticas, eu acho que um dos grandes desafios é exatamente o líder liderar com a visão de gestão de experiência. E como ele pode cobrar, no bom sentido, né?
os seus liderados por essa atuação. Porque muitas vezes é aquela questão, tem um NPS, legal, a gente está atingindo ou não está atingindo, né? Exato. E fica algo meio subjetivo ali, né? Mais quantitativo tal. Mas como a gente consegue entrar um pouco mais e ser um pouco mais estratégico, e esse estratégico realmente trazer resultado financeiro para a organização, né? Que é isso que vem se provando. Muito legal. Me fala um pouquinho da tua visão em relação às tendências de experiência do cliente e o que você acredita que pode impactar na indústria aí de construção, de incorporação, nos próximos anos. Na nossa indústria em específico, eu acho que uma tendência é as construtoras estarem mais próximas do pós-ocupação. Tá. O que que a gente chama de pós-ocupação? É quando de fato a gente entrega o apartamento. Como eu estou no mercado imobiliário há muito tempo, antes o que que eu percebia? A construtora entregava e tchau. Tá. Agora, síndico, administrador e moradores que se virem. Aham. Não acho que é assim que vai continuar sendo. Eu acho que aquelas construtoras que não se preocuparem a continuar próxima dos clientes, ali depois que de fato o empreendimento é entregue, elas vão ficar para trás. Porque é nesse momento que a tangibilização do sonho de fato acontece. E para isso, gente, não precisa de tecnologia. Precisa de Sim. mapeamento de processo, vontade em fazer, interesse genuíno em estar na ponta. Falando em tecnologia, eu acredito muito no poder da IA para esse segmento, porque a gente não é um e-commerce que todo dia está entrando um cliente diferente, que deve ser extremamente difícil fazer uma personalização. O cliente que está comigo, ele vai ficar comigo por anos. Uhum. Então, eu entendo que a tecnologia, principalmente a IA, ela vai poder fazer com que eu dê um tratamento diferenciado. Eu, em conversa recente com meu time, falei: meu sonho de consumo é que o cliente, quando entrar em contato com a gente, eu já saiba quais foram, os últimos comentários do NPS na mesma tela que eu vejo as aberturas de chamado, Nossa, que eu incrível. que eu saiba o dia que ele se mudou, porque essa informação do dia que ele mudou eu não tenho, Uhum. né. Hoje, como a gente entrega o condomínio e a administradora que cuida, poxa, eu queria saber o dia que ele se mudou, para falar: "Nossa, eu vi que tem 2 meses que você mudou para casa nova, parabéns, como o que que você está achando?". Então, eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a gente conseguir oferecer esse atendimento mais cuidadoso, mais Mais empático e personalizado ali, mais né? personalizado. Entra o hype do momento, todo mundo falando de hiperpersonalização, né? Mas é aquilo, né? Quando a gente fala de hiperpersonalização, tem alguns estágios que precisam ser realizados ali, né? Então, a questão de ter os dados estruturados, que é um desafio, ter Exato. um CRM integrado com as outras soluções, tal, para aí a gente chegar numa visão que é essa visão mais fenomenal, né? Você vê, abre o chamado, ter ali todo o histórico e legado do teu cliente e você conseguir ter uma atuação muito legal, né? Show de bola, gostei. E eu achei interessante você falar, e eu queria até entender um pouquinho mais do pós-entrega. Porque assim, hoje a gente tem muito essa percepção, já vi cases de empresas, né? Mas aí, isso mais no mercado de luxo, no qual tem toda uma questão, né, de ritual de entrega e pós-entrega depois, tal. É um pouco diferente. Mas neste mercado que a gente está falando, como que você vê essa atuação precisamente, assim? Hoje em dia, geralmente, o que acontece? O empreendimento fica pronto, a gente marca uma assembleia geral de instalação do condomínio. Sim, Isso era presencial, e aí veio a pandemia, começamos a fazer online e continua online. E tá. nesse ponto, que bom, porque Sim. antes a legislação não permitia fazer online. Ah, Mas é tá. uma reunião extremamente burocrática que, no meu ponto de vista, não faz sentido voltar a ser presencial. Tá. Depois da assembleia de instalação, tem o evento de entrega de chaves.
que independente se vai ser do econômico, do médio, alto padrão, é um momento muito significativo da jornada. Sim. O cliente vai receber as chaves e a partir daquele momento deixa de ser propriedade da construtora e passa a ser o lar do cliente. A gente tem até evoluído nesse evento, tentando trazer mais aconchego para o cliente, para deixar de ser só um rito de passagem, de pegar uma chave e assinar um papel falando que recebeu, mas ainda está muito longe. Uhum. Então, nesse caso em específico, o que que eu vejo? Ali é uma oportunidade de ser o momento uau da jornada desse cliente. Então, o dia que vai ser feito, o horário que vai ser feito, a possibilidade de convidar amigos e familiares, as atrações que vão ter no dia, tudo isso vai fazer com que saia de uma atividade extremamente racional de Ou a partir ou processual, né? processual para ser de fato um momento de experiência. Legal. E outra coisa que eu vejo muito valor nisso, que ali começa a criar uma comunidade, Uhum. né? Você faz aquele evento, os clientes começam a interagir, já sabe, você é do 202 Torre B, sei lá, eu sou do 201, a gente vai ser vizinho de porta. Então, a gente vê muito valor nisso e a nossa ideia é aumentar a nossa participação estratégica no dia desse evento. Legal. Mas, além disso, quando a gente fala de pós-ocupação, para quem compra um apartamento pela primeira vez, morar em condomínio é muito difícil. Uhum. Geralmente, essas pessoas moram em casa. Sim. Em casa, só se você tiver um vizinho muito complicado, você vai ligar seu som alto no horário que você quiser. Você não vai ter que se preocupar com a roupa que você está vestindo, porque você está ali no quintal da sua casa, Uhum. numa vida em condomínio. Não, Exato. tem regras. Salto alto, né? De Tem o andar. vizinho em cima, embaixo, do Exato. lado. Você não pode estender uma roupa na janela. Sim. Você não pode pintar a fachada. Assim, então, tem muitos detalhes. E essas pessoas, elas não sabem, porque elas não viveram isso. Uhum. E aí que eu vejo como um diferencial. Sim. Se a construtora, ela apoia nesse período, ela está mais próxima e ela acompanha de perto, a chance de dar certo é muito maior. Uhum. Se não, a implementação do condomínio vira uma bagunça. Os vizinhos que deveriam ser amigos e viver ali numa paz começam a brigar por besteiras, por vaga de estacionamento, por criança brincando. Então, eu entendo e acho que vai ser uma tendência as construtoras trabalharem mais próximas das administradoras de condomínio, dos síndicos, para apoiar nesse pós-ocupação. Para ser o mínimo possível impactante para quem vai viver pela primeira vez num apartamento. O que que hoje a gente já faz? A gente mantém uma reunião semanal com o síndico nos 6 primeiros meses de pós-ocupação, para entender se tem alguma coisa que está pegando, se tem algum problema de obra que só foi identificado depois da entrega, como que está o índice de ocupação do empreendimento, se tem algum ponto da área comum que não está funcionando como a gente previa, isso até para retroalimentar também os nossos outros projetos. A gente começou a fazer um piloto de contratar uma consultoria para esse empreendimento. Então, é um profissional terceiro, focado em pós-ocupação, que vai ajudar o síndico. Porque quando é síndico morador, aí é pior ainda. Ele não sabe a complexidade que é emitir um CNPJ em nome do Uhum. condomínio, passar as contas concessionárias, fazer uma previsão orçamentária. Então, a gente tem esse projeto piloto de ter uma pessoa capacitada tecnicamente para apoiar o síndico. Um outro teste que a gente está tentando fazer, mas ainda é muito embrionário, é ter a escolinha de síndicos. Isso algumas construtoras já têm, e eu não tenho vergonha nenhum de copiar, porque se Uhum. está funcionando bem, eu acho que a gente tem que aprender mesmo com as empresas que estão fazendo iniciativas legais. Também com a escolinha de síndico é nesse objetivo de preparar melhor quem vai estar à frente do condomínio. Então, eu vejo muita oportunidade e acredito que principalmente para as construtoras que trabalham
com Minha Casa Minha Vida, fazer esse apoio é fundamental. Não, com certeza, porque aí entra no foco que vocês têm, que é transformar vidas ali, né? E é muito interessante, porque realmente é uma transformação de vidas, né? Vocês estão possibilitando isso, dando acesso a uma nova forma de vida para essas pessoas, e não é só entregar, né? Assim, né? Tem todo o desafio que você acabou de comentar aí. Muito legal. A gente está chegando ao final do nosso papo aqui, mas eu queria perguntar para você, Mari, que sugestão você daria ou dica você daria para quem está nos assistindo, de estar com esse desafio, né? Ou de implementar uma área, ou tá atuando, saiu da área que estava e está atuando com experiência do cliente agora. Quais as dicas você daria para essa pessoa traçar uma jornada boa aí na experiência do cliente? Não foi combinado, mas uma dica que eu dou é participe da comunidade. A comunidade Amigos do CX, assim, ela é incrível, tem profissionais extremamente qualificados, e o que eu mais me encantei quando eu vim para o mundo de CX é que as pessoas são muito parceiras, Colaborativas, né? colaborativas, e isso eu não tinha quando eu atuava em marketing. Então, isso foi muito importante no início, quando eu fiz essa transição. Eu me lembro bem que uma das primeiras pessoas que eu procurei foi a Cíntia da Alelo. Num Legal. evento, inclusive no evento de vocês, ela estava, e em um determinado momento ela comentou que ela também tinha assumido o CX na Alelo na volta de licença maternidade. Isso. Falei, gente, Foi ela tá muito parecido. vivendo tudo que ela viveu tudo que eu tô vivendo. E ela foi super bacana, ela fez a gente tomou um café virtual, ela me deu várias dicas. Então a comunidade é muito rica. E eu acho que, assim, outro ponto muito importante é para as pessoas se unirem. Uma coisa que eu tenho feito muito na tenda é trazer pessoas de fora para apoiarem. Legal. Porque se a gente fizer sozinho, a gente vai bater muita cabeça. Então, poxa, agora a gente vai ter uma semana de aprendizagem em CX para os nossos trainees. Que legal. Chamei uma profissional de fora e ela vai ser tá organizando tudo, ela tá nos ajudando ali a pensar de forma mais estratégica no que a gente vai passar de conteúdo. A gente podia fazer internamente? Podíamos, mas eu acho que quando a gente traz alguém com a visão de fora, isso também é muito enriquecedor. Legal. Eu acho que essas 2 dicas, se conectem na comunidade e não sintam vergonha de procurarem a ajuda das pessoas, dos profissionais que estão mais evoluídos, porque isso vai adiantar muito o processo. Acelera demais, né? Mari, passa suas redes para quem quiser se conectar com você, fazer um bench, trocar figurinhas. Por favor, fica à vontade. Tá bom, então meu LinkedIn é Mariana Lima e o meu Instagram é marianalima.cx. Vai ser um prazer ter vocês nas redes, e o que eu puder compartilhar, trocar de experiências, vai ser ótimo, estou à disposição. Legal, Mari. Super obrigado pela sua presença. Pessoal, a gente encerrando aqui mais um episódio. Muito legal o papo que a gente teve, né? Eu acho que foi o primeiro que a gente está falando com uma construtora. Olha aí, Olha, que ó. coisa boa! E eu acho que é isso, né? A comunidade, a gente tem esse foco cada vez mais de trazer novos setores, até porque não quer dizer que a gente está falando só de construtora aqui que você não pode aplicar nos seus setores, né? Tem muitas coisas que a gente vê de outros setores que a gente vai aplicando no nosso dia a dia. Então, meu recado aqui, ó, se você não o sininho, aperte o sininho aí do YouTube, se inscreva no nosso canal, que quarta-feira sim, quarta-feira não, a gente tem um novo conteúdo aí para você. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fechou?